no aniversário de 18 anos. Da minha filha, minha ex-esposa revelou: ela não é sua filha. Eu sorri e fiz um brinde, pois não era apenas ela que tinha algo a revelar. Ela não é sua filha, Dário. Você viveu uma mentira por 18 anos e hoje, diante de todos, eu cansei de fingir que você é o pai perfeito. Aquelas palavras ecoaram pelo sistema de som de alta qualidade que eu mesmo havia contratado. O eco parecia bater nas paredes decoradas com cetim e voltar direto para o meu peito. O salão, que segundos antes estava preenchido pelo burburinho alegre de 200 convidados, mergulhou em um silêncio absoluto. Nem mesmo o barulho dos talheres se ouvia. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, e o da minha filha Sofia, com um desespero que partiu meu coração. Mas, curiosamente, meu coração não estava acelerado de medo. Eu olhei para Marta, minha ex-esposa, que segurava o microfone com os nós dos dedos brancos de tanta força, um sorriso triunfante distorcendo seu rosto. Ela achava que tinha acabado de lançar uma granada na minha vida. O que ela não sabia era que eu já segurava o pino daquela granada há muito tempo. Para entender como chegamos a esse momento humilhante, preciso voltar apenas algumas horas no tempo. O dia tinha começado perfeito. Era o aniversário de 18 anos da Sofia. Desde que nos divorciamos há 5 anos, minha missão de vida tinha sido garantir que nada faltasse para minha menina. Eu não falo apenas de dinheiro, mas de presença. Eu fui a cada apresentação escolar, a cada reunião de pais, curei cada joelho ralado e enxuguei as lágrimas de cada desilusão amorosa adolescente. Marta sempre foi uma figura distante, mais preocupada com a própria aparência e com o status social do que em ser mãe. A festa estava deslumbrante. Sofia usava um vestido longo, azul marinho, que realçava seus olhos. Eu tinha gastado uma quantia considerável, economias de anos, para alugar aquele salão de festas no centro. Não era para me aparecer, era para ela. Eu queria que ela sentisse que a entrada na vida adulta era algo a ser celebrado com grandeza. Marta chegou atrasada, como sempre. Ela entrou no salão como se fosse a dona do lugar, cumprimentando as pessoas com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Ela usava um vestido vermelho, chamativo demais para a ocasião, quase competindo com a aniversariante. Eu a cumprimentei com educação, mantendo a distância segura. "A festa está bonita, Dário", ela disse, aceitando uma taça de espumante de um garçom. "Pena que você gastou tanto dinheiro. Poderia ter me dado esse valor em dinheiro vivo. A Sofia nem liga para essas coisas. O dia dela, Marta. Vamos manter a paz", respondi ajeitando minha gravata. Eu estava nervoso, mas não por causa dela. Eu estava nervoso porque sabia que aquela noite seria divisora de águas. Durante o jantar, tudo correu bem. A música era suave, a comida estava impecável. Eu via Sofia rindo com as amigas da escola e sentia aquele orgulho paterno aquecer o peito. Mas eu sentia também o olhar de Marta sobre mim. Era um olhar pesado, carregado de uma malícia que eu não via há tempos. Ela cochichava com algumas amigas dela em uma mesa de canto, rindo alto e apontando discretamente para mim. Quando chegou a hora dos discursos, o DJ baixou a música. Eu fui o primeiro. Peguei o microfone e, com a voz embargada, falei sobre como Sofia mudou minha vida, sobre como ela era a pessoa mais importante do meu mundo. Foi um discurso simples, vindo do coração. Sofia chorou e correu para me abraçar. Foi um momento lindo. Foi então que Marta se levantou. Ela não estava na lista de discursos, mas fez um sinal imperativo para o DJ, que, sem graça, lhe entregou o outro microfone. Ela caminhou até o centro da pista de dança. O barulho dos seus saltos altos no piso de madeira parecia a contagem regressiva de uma bomba. "Que lindo discurso, Dário", ela começou, a voz pingando ironia. "Realmente muito tocante ver essa dedicação toda, mas sabe o que me incomoda? A hipocrisia." Os convidados começaram a se entreolhar, desconfortáveis. Sofia soltou minha mão e olhou para a mãe, confusa. "Mãe, o que você está fazendo?" Sofia sussurrou, mas o microfone captou. "Estou te libertando, querida", Marta disse, aumentando o tom de voz. "Estou libertando todos nós dessa farsa. Eu decidi que hoje,
No seu aniversário de 18 anos. Você merece a verdade. Você merece saber quem realmente é sua família. Foi aí que ela soltou a frase. A frase que abriu esta história. Ela não é sua filha. O choque foi palpável. Vi amigos meus cobrirem a boca. Vi a avó de Sofia, minha mãe, quase desmaiar na cadeira. Marta olhava para mim, esperando o colapso. Ela esperava que eu gritasse, que eu chorasse, que eu partisse para cima dela, ou que saísse correndo do salão humilhado. Ela queria destruir minha imagem de pai devoto. Ela queria provar para todos que eu era um tolo enganado. O silêncio se arrastou por longos 10 segundos. Sofia estava paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto maquiado, olhando de mim para a mãe, sem saber como reagir. A dor no rosto da minha filha foi o gatilho que eu precisava. Aquilo não era sobre mim. Era sobre a crueldade de uma mulher que não se importava em ferir a própria filha para atingir o ex-marido. Respirei fundo. A calma que me invadiu foi fria e calculada. Eu não sentia raiva. Sentia apenas a certeza de que o momento tinha chegado. Lentamente, levei a mão ao bolso do meu paletó e verifiquei se o pendrive estava lá. Sim, estava. Peguei minha taça de champanhe que estava sobre a mesa ao lado. O som do cristal batendo levemente. A mesa foi o único ruído. Ergui a taça na direção de Marta. O sorriso dela vacilou por um instante. Ela esperava fúria e recebeu serenidade. Dei um passo à frente, meu rosto tranquilo, contrastando com o caos emocional ao redor. Estendi a mão para o DJ, pedindo o microfone de volta. Ele me entregou, as mãos tremendo. Marta franziu a testa, o triunfo dando lugar a uma leve zão. O que foi, Dário? Perdeu a fala? Ela provocou, embora sua voz tivesse perdido um pouco da firmeza. Levei o microfone à boca, sorri para minha filha para tranquilizá-la e, em seguida, olhei nos olhos da minha ex-esposa. Pelo contrário, Marta, minha voz saiu firme, preenchendo o salão. Eu gostaria de propor um brinde, porque veja bem, você não é a única pessoa nesta sala que trouxe uma revelação para esta noite. O murmúrio no salão retornou, mas agora era diferente. Não era mais um choque pelo que Marta havia dito, mas uma confusão genuína diante da minha reação. Quem sorri depois de ouvir que a filha que criou não tem o seu sangue? Aparentemente, eu. Marta baixou o microfone, a testa franzida, tentando ler meu rosto. Aquele sorriso de triunfo começou a vacilar nos cantos dos lábios pintados de vermelho. Ela esperava uma explosão. Um homem destroçado. Em vez disso, encontrou um homem que parecia ter tirado um peso de 100 quilos das costas. Você está bêbado, Dário? Ela sibilou, longe do microfone, mais alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Você não ouviu o que eu disse? Ignorei a pergunta dela e me virei para Sofia. A menina estava tremendo, os olhos arregalados, parecendo uma criança perdida. Caminhei até ela, ignorando os olhares de 200 pessoas, e segurei suas mãos geladas. Filha, comecei. Minha voz amplificada pelo som do salão, firme e clara. O que sua mãe disse é biologicamente verdade, mas emocionalmente é a maior mentira que ela já contou. Houve um suspiro coletivo no salão. Sofia me olhou, confusa, buscando uma âncora naquele mar de instabilidade. Eu sei que não sou seu pai biológico, Sofia, e eu sei disso há 12 anos. Dessa vez, o choque veio de Marta. Ela deu um passo para trás, quase tropeçando no próprio vestido. O microfone em sua mão pendeu ao lado do corpo, inútil. O quê? Ela sussurrou, a arrogância dando lugar a uma dúvida crescente. Voltei-me para os convidados, mantendo uma mão no ombro da minha filha para passar segurança a ela. Era hora de colocar as cartas na mesa. 12 anos atrás, expliquei, olhando nos olhos de alguns familiares que eu sabia que iriam me julgar. Quando a Sofia teve aquele problema de saúde e precisou de exames detalhados, eu notei uma incompatibilidade sanguínea. Eu não disse nada na hora. Fiquei quieto. Na semana seguinte, fiz um teste de DNA em um laboratório particular, sem contar para ninguém. O salão estava tão silencioso que parecia que ninguém respirava. Quando o resultado chegou, confirmando que não havia vínculo biológico, eu tive que fazer uma escolha. Eu poderia ter confrontado a Marta naquele dia.
Eu poderia ter pedido o divórcio, feito um escândalo, expulsado ela de casa, mas eu olhei para o quarto ao lado, onde uma menina de 6 anos dormia abraçada a um urso de pelúcia que eu tinha dado. Aquela menina me chamava de papai com tanto amor que doía. Apertei levemente o ombro de Sofia, que agora chorava, mas parecia me ouvir com atenção absoluta. Eu escolhi ser pai, porque pai não é quem doa material genético em uma noite qualquer. Pai é quem fica quando a febre sobe de madrugada. Pai é quem ensina a andar de bicicleta, quem aplaude na apresentação da escola, quem se preocupa se você chegou bem em casa. Naquele dia, rasguei o resultado e jurei para mim mesmo que você nunca saberia por mim, a menos que fosse necessário. Eu escolhi amar você, Sofia. E esse amor é a coisa mais real da minha vida. Algumas pessoas na plateia enxugavam lágrimas. Marta, no entanto, estava pálida. Ela percebeu que a arma secreta que guardou por anos para me ferir tinha acabado de se transformar em fumaça. Mas por que, Dário? Marta interrompeu, tentando recuperar o controle da narrativa, sua voz tremendo de raiva contida. Você sabia? Por que continuou pagando tudo? Por que aturou minhas demandas? Por que não me largou antes? Sorri novamente. Aquele era o ponto crucial. Porque eu conheço você, Marta. Respondi friamente. Se eu tivesse revelado a verdade quando Sofia era menor de idade, você teria usado ela como moeda de troca. Você teria dificultado minhas visitas, teria feito alienação parental, teria transformado a vida dessa menina num inferno nos tribunais para conseguir mais dinheiro. A lei poderia ter me afastado dela por não ter o vínculo biológico. Eu não podia correr esse risco. A expressão de Marta mudou de raiva para algo próximo do pânico. Ela começou a entender a profundidade do jogo que eu estava jogando, sozinho há mais de uma década. Eu suportei seus desrespeitos, suas traições que fingi não ver, suas exigências financeiras absurdas e sua frieza. Tudo isso teve um propósito. O meu objetivo era um só: garantir que a Sofia chegasse aos 18 anos sã, salva e com a estrutura emocional que eu pude dar. Respirei fundo, sentindo a adrenalina correr de forma controlada. Hoje, à meia-noite, Sofia completou 18 anos. Ela é legalmente uma mulher adulta. Ela não é mais objeto de disputa de guarda. Nenhum juiz pode me proibir de vê-la. Nenhuma chantagem sua funciona mais. O seu segredo não é uma arma, Marta. É apenas uma informação velha. Marta olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas rostos fechados. Ninguém estava do lado dela. A vergonha que ela tentou projetar em mim estava voltando como um "Você acha que é esperto, Dário?" Ela tentou rir, mas soou histérico. Você ainda sustentou a gente esse tempo todo. Você perdeu anos da sua vida e muito dinheiro. No fim, eu ainda saí ganhando. Balancei a cabeça negativamente. É aí que você se engana. Eu não perdi nada. Eu investi na minha filha. Mas agora que o contrato de paz armada acabou, eu tenho mais uma coisa para mostrar. Como eu disse no brinde, não foi só você que trouxe revelações hoje. Fiz um sinal para o rapaz que controlava o telão do evento. A imagem de feliz aniversário desapareceu. A luz do projetor iluminou o rosto de Marta, que estava branco como papel. Como a Sofia agora é adulta, anunciei, minha voz ecoando com finalidade. Eu finalmente posso executar o plano que venho preparando juridicamente nos últimos 5 anos. E Marta, você vai querer sentar para ouvir isso. O projetor zumbiu levemente acima de nós, e uma imagem nítida apareceu na parede branca atrás do palco. Não era uma foto de família, nem uma retrospectiva sentimental. Era a cópia, digitalizada de uma escritura de imóvel, com carimbos e assinaturas datadas daquela mesma manhã. Marta apertou os olhos, tentando ler as letras miúdas projetadas em tamanho gigante. O que é isso? Ela perguntou, a voz falhando, perdendo completamente a postura de ataque que tinha minutos atrás. Esta, Marta, é a escritura da casa onde você mora, expliquei, apontando para a tela. Aquela casa grande, com piscina e jardim, que eu deixei você ocupar após o divórcio. Você sempre disse a todos que a casa era sua, que você tinha conseguido na partilha de bens. Mas nós dois sabemos que o acordo dizia que você tinha o usufruto do imóvel apenas enquanto Sofia fosse menor de idade.
para garantir o conforto dela. Dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. O acordo encerrou hoje, e às 8 horas da manhã eu fui ao cartório. A casa não voltou para o meu nome. Eu a transferi integralmente para a única pessoa que merece aquele teto, a Sofia. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Sofia olhou para o telão e depois para mim, os lábios entreabertos. Isso significa, continuei, olhando fixamente para minha ex-esposa, que você, Marta, está morando de favor na casa da sua filha. E a partir de amanhã, é ela quem decide quem mora lá. Você não é mais a dona da casa. Você é apenas uma visita. Marta cambaleou. Ela adorava aquela casa. Era o símbolo do status que ela tanto prezava perante as amigas. Perder o controle sobre o imóvel era como tirar o chão debaixo dos pés dela. Mas eu ainda não tinha terminado. E tem mais, eu disse, clicando no passador de slides que o DJ havia me entregado. A imagem mudou. Agora, o que aparecia era um extrato bancário simplificado, destacando uma transferência mensal agendada que eu fazia religiosamente há 5 anos. Era um valor alto, muito acima do que a lei exigia, que eu pagava a título de auxílio familiar. Você gostava de dizer que eu era mesquinho, Marta. Mas aqui está a prova de que eu mantive o seu estilo de vida luxuoso. Roupas de marca, jantares caros, viagens, tudo financiado por mim. Você achava que esse dinheiro era um direito eterno. Marta tentou interromper, gritando sem microfone. Eu criei ela! Eu mereço esse dinheiro! Você conviveu com ela. Corrigi calmamente. Quem criou, quem educou, fui eu, mesmo à distância. E esse auxílio financeiro também tinha uma cláusula contratual. Ele era voluntário e estava vinculado à menoridade da Sofia. Olhei para o meu relógio de pulso. Agora são 11 horas da noite. A última transferência foi feita mês passado. A partir deste exato minuto, a fonte secou. Não haverá depósito. No mês que vem, nem no outro. Sua mesada acabou, Marta. Você vai ter que aprender o que a maioria das pessoas aqui já sabe. O valor do trabalho. O rosto de Marta passou do branco para um tom avermelhado de desespero. Ela começou a suar. Eu sabia o motivo daquele suor frio, e essa era a próxima revelação. Cliquei novamente no passador. O slide seguinte não era um documento, oficial meu, mas uma compilação de notificações de cobrança que chegaram à minha casa por engano, ou talvez por incompetência dela em atualizar os cadastros, nos últimos meses. Eu sei por que você decidiu fazer esse espetáculo hoje, Marta. Falei baixando o tom de voz para parecer mais íntimo, embora todos estivessem ouvindo. Você não contou a verdade sobre a paternidade da Sofia por honestidade. Você fez isso porque está atolada em dívidas. A multidão engasgou. Expor a situação financeira de alguém é algo forte, mas ela tinha acabado de tentar destruir minha identidade paterna. Eu estava apenas me defendendo com a verdade. Você deve cartões de crédito. Deve a lojas de roupas e fez empréstimos com juros altíssimos. O seu plano era simples. Me humilhar publicamente, dizer que a filha não é minha e depois, nos bastidores, me chantagear. Você ia dizer que, para eu continuar vendo a Sofia, eu teria que pagar suas dívidas. Você ia usar o amor que eu tenho por ela como moeda de troca para limpar o seu nome. Marta parecia ter encolhido de tamanho. Ela olhava para os lados, vendo os olhares de julgamento dos convidados. A máscara de mãe preocupada com a verdade tinha caído, revelando apenas uma mulher desesperada e gananciosa. Mas o seu plano falhou, concluí, porque eu já sabia a verdade e porque eu me protegi. Mudei para o último slide. Era um gráfico simples mostrando um fundo de investimento. Todo o dinheiro que guardei para o futuro da Sofia está aqui. E está blindado. Está em um fundo fiduciário que só ela pode acessar, e apenas com a minha assinatura conjunta até ela completar 21 anos, ou com a assinatura de um advogado imparcial. Você, Marta, não tem acesso a 1 centavo. Você não vai usar o futuro da nossa filha para pagar pelos seus erros do passado. Desliguei o projetor. A luz branca sumiu, deixando o salão na penumbra suave da festa. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas libertador. Marta estava parada no meio da pista sozinha. Ela olhou para Sofia,
tentando uma última cartada emocional. Filha, ela começou, a voz trêmula, estendendo a mão. Eu fiz isso por nós. Ele enganou a gente. Sofia, que tinha passado os últimos minutos absorvendo cada palavra, cada documento, cada prova do caráter do pai que a criou versus a mãe que a gerou, tomou uma atitude. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, levantou a cabeça com uma dignidade que me encheu de orgulho e ignorou a mão estendida da mãe. Ela passou direto por Marta, como se ela fosse invisível, como se fosse apenas um obstáculo no caminho. Sofia correu na minha direção. Eu abri os braços e ela se jogou neles, num abraço apertado, desesperado e cheio de amor. Ela chorava no meu ombro e eu sentia as lágrimas dela molharem meu paletó. Você é meu pai. Ela soluçou, alto o suficiente para que Marta ouvisse. Você é o meu único pai. Eu não me importo com o DNA, eu me importo com você. Abracei-a de volta, sentindo uma paz absoluta. Marta observava a cena. Isolada no meio do salão, percebendo que ao tentar tirar a filha de mim, ela tinha, na verdade, empurrado Sofia para sempre para os meus braços. O abraço da Sofia foi o escudo que eu precisava. Enquanto ela soluçava no meu ombro, eu acariciava seus cabelos, sentindo o olhar incrédulo de Marta queimar sobre nós. A mulher que planejou destruir minha vida naquela noite estava, agora isolada, cercada por convidados que sussurravam e balançavam a cabeça em reprovação. O plano dela havia saído terrivelmente errado, mas o desespero faz as pessoas tomarem atitudes impensadas. Marta não aceitou a derrota em silêncio. Ela avançou, ignorando o clima pesado, e tentou puxar o braço da Sofia. Sofia, olhe para mim, ela exigiu, a voz estridente cortando o momento. Você vai virar as costas para a sua mãe? Para a mulher que te deu a vida? Ele comprou você, não é? Com essa história de casa, de dinheiro, você está se vendendo. Senti o corpo da Sofia ficar rígido. Eu ia intervir, ia me colocar na frente para protegê-la mais uma vez. Mas, para minha surpresa, Sofia se soltou de mim suavemente e se virou para encarar a mãe. A menina que eu embalei no colo tinha se transformado em uma mulher forte. Ele não me comprou, mãe. Sofia disse, a voz baixa, mas firme, ecoando no silêncio do salão. Ele me conquistou. Todos os dias, por 18 anos, quando eu estava doente, quando eu precisava de ajuda na lição de casa, quando eu chorava por bobagens, ele estava lá. Sofia deu um passo à frente, fazendo Marta recuar instintivamente. Você diz que me deu a vida, continuou minha filha, com uma maturidade que me deixou sem palavras. Sim, biologicamente você me deu a vida, mas foi o meu pai, o Dário, que me ensinou a viver. E sobre o dinheiro, você acabou de provar que a única pessoa aqui que se importa com dinheiro é você. Você ia usar a verdade sobre o meu nascimento para extorquir ele. Você ia me usar como moeda de troca. Eu só queria o que é justo. Marta gritou, perdendo completamente a compostura. Eu preciso viver. Você tem essa casa enorme agora, você me deve isso. Aquelas palavras selaram o destino de Marta naquela noite. Ela confirmou, na frente de todos, que sua motivação era puramente financeira. O murmúrio de reprovação dos convidados aumentou. Vi os pais dos amigos da Sofia, meus antigos colegas, todos olhando para Marta com desprezo. Sofia suspirou, um som triste e cansado. A casa é minha agora, sim, ela disse friamente. E como proprietária, eu decido quem é bem-vindo lá. Nós vamos ter uma conversa séria amanhã com um advogado sobre prazos para você se organizar e sair. Mas hoje é a minha festa. É o meu momento. E você trouxe uma energia horrível para cá. Marta abriu a boca para protestar, mas Sofia não permitiu. Ela olhou para a entrada do salão, onde 2 seguranças discretos observavam a confusão, aguardando instruções. Por favor, Sofia disse apontando para a mãe. Acompanhem a senhora até a saída. Ela não está se sentindo bem e precisa ir embora. Foi o golpe final. Não houve gritaria, não houve agressão física, apenas a autoridade calma de uma jovem que decidiu cortar o mal pela raiz. Os seguranças se aproximaram, educados, mas imponentes. Senhora, vamos acompanhá-la até o seu carro.
disse um deles. Marta olhou para mim uma última vez. Eu esperava ver ódio, mas vi apenas medo. Ela percebeu que tinha perdido tudo. A moradia garantida, a fonte de renda e, o pior de tudo, o respeito e o carinho da filha. Ela tentou me humilhar e acabou se destruindo. Eu não sorri dessa vez. Apenas a encarei com uma expressão neutra, impassível. Ela não merecia nem meu ódio, nem minha pena. Ela era apenas parte do passado. Marta se virou e saiu, escoltada, com a cabeça baixa, enquanto o som dos seus saltos desaparecia na saída do salão. Assim que a porta se fechou, um peso gigantesco saiu dos meus ombros. Era como se eu tivesse prendido a respiração por 12 anos e, finalmente, pudesse encher os pulmões de ar puro. O DJ, percebendo que o drama havia acabado, colocou uma música suave para quebrar o gelo. Os convidados, ainda atônitos, começaram a aplaudir. Primeiro, timidamente, depois com força. Não aplaudiam o escândalo, mas a atitude da Sofia e a verdade que prevaleceu. Sofia se virou para mim, olhos ainda brilhando, mas agora com um sorriso leve no rosto. Desculpa por estragar a festa, pai, ela disse. Você não estragou nada, querida, respondi segurando as mãos dela. Você acabou de se tornar a mulher mais admirável que eu conheço. Vamos cortar o bolo? Acho que a gente merece um pouco de doce depois desse amargo todo. O resto da noite foi surpreendentemente leve. As pessoas vieram me cumprimentar, não com pena, mas com respeito. Muitos apertaram minha mão, dizendo que fariam o mesmo no meu lugar. Enquanto cantávamos Parabéns para você, olhei para a minha filha soprando as velas. Eu não tinha o mesmo sangue que ela. Não tinha os mesmos genes. Mas olhando para o sorriso dela, para a forma como ela segurava minha mão, eu tive a certeza absoluta. A vingança de Marta falhou porque ela não entendia o princípio básico da família. Família não é apenas sangue. Família é lealdade. E naquela noite, ao tentar nos separar, ela apenas provou que o laço que unia Dário e Sofia era indestrutível. Eu venci. Não com gritos, mas com amor e paciência. E essa foi a melhor superação que eu poderia ter.